Ana, bem-vinda. É um prazer ter você aqui com a gente hoje. Obrigada, Rê. Obrigada pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui. E vamos lá. Obrigada mesmo. O prazer é todo meu, Ana. Eu te chamei porque você tem uma trajetória. Bem-vinda, é um prazer ter você aqui com a gente hoje. Você tem uma trajetória que me inspira muito, que eu admiro muito. E eu queria compartilhar com o pessoal que está ouvindo a gente e que outras pessoas possam talvez tirar alguma inspiração, alguma ideia, ou o pessoal que está vendo aqui, se quiser interagir com a gente, para perguntar coisas para você, porque você transita muito bem, né, entre a arte, o canto e a fonoaudiologia. Então, eu queria que você me contasse um pouco como é que foi o começo, né? Como é que eu sei que você começou nova, mas eu queria que você dividisse com a gente aí um pouco da tua trajetória, como é que foi esse início e como é que você chegou onde você está hoje. Que a gente já vai conversar um pouco mais sobre os projetos atuais, mas assim, como é que você chegou nesse ponto de conciliar essas três carreiras que se retroalimentam? Sim. Bem, Rê, vamos lá, do começo. Bem, cantar acho que foi a primeira coisa que aconteceu na minha vida, que apareceu. Desde pequena, eu sempre amei cantar. Aí, quando eu tinha uns 14 anos, eu comecei a fazer aula de canto. E assim, né, eu queria cantar pop, eu queria cantar musical. Eu não conhecia o mundo do canto erudito, do canto lírico. Para mim, isso nunca foi algo presente, né, assim, na minha vida. E aí, a minha professora, por acaso, ela, quando eu tinha uns 16 anos, falou: Ana, eu acho que você devia, né, aprender umas áreas de ópera, vamos trabalhar a técnica lírica, porque eu acho que tem a ver com você, e essa técnica também vai te ajudar no canto de maneira geral. Aí eu falei, claro, vamos aprender então, né? Nessa mesma época, que era essa fase meio 15, 16 anos, foi muito importante para mim, muito determinante, porque foi quando eu conheci a fonoaudiologia. Então, a gente tem uma fase, né, na puberdade e tudo mais, junto com a puberdade, que é a muda vocal, que é Uhum. quando, né, a gente cresce, as estruturas crescem, a laringe também cresce, e a nossa voz, ela muda muito. Então, eu comecei a passar por umas mudanças vocais estranhas, e aí eu lembro que me encaminharam para fazer fonoterapia, né? Com a Silvia Pinho, que é uma super referência que a gente tem aqui, né, em São Paulo, no Brasil e no mundo. E aí eu fui fazer com ela e eu adorei, eu achava tão legal assim os exercícios. Eu achei muito interessante conhecer mais sobre voz. E aí meio que juntou tudo, né? Eu falei, nossa, quero ser fono também. Então eu já tinha decidido minha faculdade. E ao mesmo tempo eu continuei trabalhando, né, a parte da música que eu fazia assim, fiz piano desde os 12 anos, o canto desde os um pouco mais tarde, né, desde os 14, e aí eu fui levando isso junto. E aí, quando eu tinha 18 anos, já estava na faculdade de fono, né, a propósito, e quando eu tinha 18 anos, abriu audição para a Academia de Ópera do Teatro São Pedro, que é um teatro de ópera super, enfim, super tradicional que a gente tem aqui, né? Ele é lindo, para quem não foi, recomendo. E aí abriu a audição, fiz a audição, só que assim, né? Era para um pessoal bem mais experiente, com muito mais técnica do que aquela que eu tinha quando eu tinha 18 anos. Uhum. E, enfim, eles abriram vagas extras, aí eu fui aprovada e comecei a cursar lá. Então a gente fazia as óperas da temporada, a gente tinha aula de italiano, francês, de interpretação, de canto. E aí, junto com isso, eu sempre gostei muito de dublagem, de estar no palco, né? Então eu falei, meu, acho que eu vou fazer curso de teatro também, que foi lá onde eu te conheci. E eu fiz Célia Helena, entrei em 2016. É, porque eu pensei, eu preciso, né, combinar as coisas. Se eu quero ser cantora de ópera, eu preciso interpretar bem e tudo mais. Então eu vou fazer curso de teatro, eu acho que tem muito a agregar. E aí foi isso, eu acabei fazendo a faculdade de fono, né? Depois me especializei em voz, que é a minha área que eu mais amo. Fiz o Célia Helena junto e acabei fazendo várias óperas. Aí de lá a gente vai indo, né? Festivais de ópera, aí os maestros a gente vai conhecendo. E aí eu trabalhei com o maestro João Carlos Martins, né? Em 2019 e 2020. Foram as temporadas desses 2 anos.
E agora esse ano estou me preparando aí para expandir os estudos para o exterior e é isso. Mas eu atuo como fono, dou aula de canto e também, né, estamos aí no palco sempre que dá. É isso. Enfim, eu acho muito eu acho muito incrível essa conciliação que você consegue fazer, né, dessas áreas. Sei que foi com muito esforço e eu queria que você falasse um pouco, né, de como que essas áreas se complementam, né? Porque geralmente quando se tem uma outra profissão um pouco mais formal do que ser artista, essa outra profissão tende a dominar um pouco. E eu acho que você, com muita maestria, consegue ter um equilíbrio muito bom em balancear a fonoaudiologia com ser cantora lírica e atriz e não deixar uma coisa sobressair a outra. Eu queria que você contasse um pouco como que você consegue esse equilíbrio. Olha, Rê, essa é uma boa pergunta. Então, bem, vamos lá. Eu acho que eu sempre tive muito claro que o canto nunca foi um hobby para mim. Sempre tive, né, esse objetivo profissional. E a partir do momento em que eu consegui começar a ganhar dinheiro com o canto, né, eu mostrei não só para mim, mas para familiares e tudo mais, né, por ser algo mais instável, né, mostrei que é possível sim você viver de música, enfim. Mas o fato de ser fono é algo que eu nunca quis abandonar, porque ser fonoaudióloga me agrega muito no conhecimento de voz. E às vezes eu tô atendendo um paciente ou dando uma aula de canto e várias fichas assim caem em relação ao meu canto também, sabe? Então eu sinto que eu me torno uma cantora melhor por causa desse outro lado também. Então, como que eu acabei optando? Quando a gente se forma, né, numa faculdade assim na área da saúde, a gente sabe que você tem assim a oportunidade de trabalhar numa clínica, você pode trabalhar em um hospital. O que eu acabei optando para conseguir conciliar, ao invés de, por exemplo, fazer uma residência, que é todos os dias, o dia inteiro, por 2 anos, eu fiz uma especialização que me permitia conciliar, por exemplo, pacientes particulares, os concertos, eu conseguia me organizar, né? Porque a especialização é um pouco mais leve. E também acabei optando por abrir, né, a minha empresa mesmo de voz, voltada tanto para o canto quanto para a área fonoaudiológica mesmo. E assim, eu acabo conciliando, eu organizo os horários do meu jeito, e eu acho que é muito ousado, né, a gente se formar e já abrir assim o seu negócio, mas eu acho que foi a melhor coisa que eu podia fazer, porque hoje, por exemplo, eu tenho um ensaio, eu tenho uma audição, eu tenho um concerto, eu reorganizo as pessoas, eu já tento organizar para horários que eu sei que eu não tenho nada, então tem dias que são só para isso, tem dias que eu já não atendo, porque eu já tenho outra coisa para fazer. Então, eu tento ter uma agenda flexível que eu mesma determino, sabe? Então, mais ou menos isso. Mas eu tô levando as duas coisas juntas. Não quero abandonar. Não, e nem deve, porque, enfim, né, enquanto você consegue conciliar, por quê, né, se você gosta tanto das duas Uhum. coisas. Eu queria que você depois falasse o nome da tua empresa, que a gente vai deixar o contato aqui também, né, porque eu queria perguntar, né, porque assim, é um mito, né, que a pessoa às vezes tem que nascer com o dom de cantar, Totalmente. e não, assim, às vezes, não sei, às vezes para ser cantor lírico, às vezes a pessoa precisa nascer com o dom, mas às vezes qualquer pessoa pode cantar. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Olha, Rê, eu sou do time de que qualquer pessoa pode aprender a cantar, porque a gente vê tanta gente que tem até uma facilidade, mas eu acredito que a gente até pode nascer com uma predisposição a algo, do tipo, por exemplo, eu estudei piano desde os 12 anos e eu não sou boa no piano, entendeu? Eu não tenho essa predisposição, por exemplo, meu irmão toca super bem piano, ele tem. Eu já nasci mais pro lado do canto mesmo. Mas eu vejo muita gente que, assim, às vezes tem talento, mas não estuda, não leva adiante. O negócio não vai muito além, sabe? Então, eu vejo muita gente que, por outro lado, estuda, vai atrás. E essas pessoas, às vezes, te surpreendem, sabe? Porque estão sempre querendo melhorar e crescer. Então, eu vejo muito, assim, que para mim é 90% esforço, dedicação e 10% só talento.
que é aquele 10% que vai talvez te fazer aprender uma coisa que uma outra pessoa demoraria, sei lá, 3 meses, você aprende em 1, sabe, uma coisa assim. Mas eu não acho que não ter uma predisposição é algo que vai te limitar no seu progresso. Eu acho que talvez o tempo que você vai demorar é diferente, mas eu acredito, assim, você tem prega vocal, você tem estrutura, constituição para isso, então você pode cantar, total. E essa coisa de, eu sou desafinado e tal, hoje a gente já tem jeitos de contornar isso, de desenvolver uma percepção auditiva. E a gente hoje sabe que às vezes pessoas que são desafinadas, não é nem uma questão de, tem algum problema de prega vocal, não é isso, sabe? É um treino de processamento auditivo central, é você treinar o seu cérebro a, né, assimilar esse som, a perceber esse som. Então, eu acredito que todo mundo pode cantar, de verdade. Eu nunca, por exemplo, nunca tive essa coisa de cantar lírico desde pequeno, nada disso. E uma vez que começou, assim, eu me apaixonei por esse mundo e eu acho que quando a gente faz as coisas que a gente ama e com muita dedicação, não tem como dar errado, sabe? Claro que tem a ver com sorte, tem a ver com várias coisas, né? A gente sabe. O meio da arte é muito imprevisível, mas eu acredito que você fazendo um caminho assim de estudo, dá pra cantar. Todo mundo dá pra cantar. É isso Mas aí. a sorte, não só nesse meio, né? Mas ela tem muito a ver com estar preparado na hora certa, que a oportunidade se Exato. apresenta, né? Às vezes não vai ser, você recebe tantos nãos, né? Eu acho que tanto no meio da ópera quanto no meio de TV, cinema, enfim, teatro, é muito não até você receber um sim. Uhum. Então você não pode desanimar, porque você tem que estar pronto quando o sim chegar. E às vezes é um sim que muda a sua vida completamente, né? A gente sabe vários casos de pessoas que, sabe, eu acho muito doido que um dia você nem é conhecido, e aí no outro dia todo mundo, nossa, que pessoa talentosa. Ela sempre foi talentosa. É que as pessoas não conheciam, sabe? Não é que Exatamente. virou a chave e agora ela é incrível. Ela sempre foi, é que ela tava esperando o momento dela, né? Então, Uhum. acho que você tem que estar pronto, com certeza. Muitas coisas nesse meio rolam por indicação. Então, às vezes, quando você menos espera, alguém te indicou para um negócio, mudou tudo, sabe? Então, tem que estar pronto. Por falar nisso, eu queria que você contasse um pouco como é que foi esse início, né, de você trabalhar com o maestro João Carlos Martins. Eu sei que nos últimos 2 anos, especialmente nesse último ano de pandemia, você trabalhou muito em muitas lives, você foi para frente de hospitais fazer concertos ali para eles, para animar o dia deles. Se eu não me engano, foi no Dia das Mães. Eu achei lindo Foi, essa homenagem no ano passado, né? sim. E eu queria que você contasse um pouco como é que foi esse início de trabalho com ele que acabou se desenvolvendo nessa parceria que vocês têm hoje. Uhum, claro. Bem, essa ação do Dia das Mães foi com uma outra orquestra que eu já cantava antes. Ah, A primeira vez que eu cantei com uma orquestra, eu tinha acho que 15 anos e eu lembro que o meu sonho era cantar com uma orquestra, porque eu sou apaixonada, eu acho maravilhoso. E essa ação fui eu, um cellista e um violinista da Orquestra Filarmônica Santo Amaro. Então tá. a gente subiu, foi a primeira vez que eu cantei num trio elétrico, foi muito especial, foi muito doido porque balança muito. Então, mas foi bem legal. Foi um desafio assim, né, cantar um negócio assim em movimento. Mas eu lembro que a pandemia era maio, né? Então faziam poucos meses de pandemia ainda. Foi uma época que estava todo mundo muito assustado, a gente ainda está até hoje, né? Mas eu digo, ainda era um assunto muito novo, ninguém sabia como tratar, era tudo muito desconhecido. E aí a gente foi na frente das maternidades e alguns hospitais públicos para cantar e tocar, e eu lembro que foi muito especial, muitas pessoas chorando, muito emocionadas, porque, sabe, imagina, às vezes aquelas mães estavam passando o Dia das Mães internadas, não, por inúmeras razões, tanto para um nascimento quanto para doenças, então foi muito especial. E aí foi pela maestrina Silvia Luizada, que me conhece também desde a adolescência. Bem, o trabalho com o maestro João Carlos, eu acho que me ensinou muito sobre tornar a música democrática, sabe? Levar para todo o Brasil. Eu acho que o maestro João Carlos Martins é uma referência nisso. A gente fazia muito concerto interior, isso em 2019, né, antes da pandemia.
muito concerto em interior, e às vezes a gente via que esse concerto reunia toda a comunidade da cidade e era o evento, sabe. Então eu passei a ver a música como realmente transformadora, né, um instrumento de transformação social. E é aquilo que a gente fala, né, no teatro, enfim, em todos os ramos da arte, que a arte ela é uma ação política, né, só de você já fazer isso, você já está se manifestando. Então eu acho que foi muito transformador meu período com o maestro João Carlos. Eu cantei, assim, só a experiência de palco foi algo que me transformou muito. Eu cantei em aproximadamente 100 concertos, então, assim, em menos de 2 anos, foi muito intenso. Eu aprendi muito com o maestro, a orquestra maravilhosa, e eu sou muito grata a eles por tudo. Então eu acho que foi um trabalho que me mostrou mais o lado realmente de usar a música como instrumento de transformação, né. Eles têm alguns projetos de musicalização. Em Suzano, eu cheguei a palestrar lá, falar com as crianças, cantar e, assim, ver outras realidades e ver como, às vezes, a música clássica, né, acho que no nosso país a gente não tem tanto essa cultura de ir ao teatro, né, a gente sabe disso. Não é algo que está arraigado, né, institucionalizado desde pequeno, a gente não tem esse costume. E eu lembro que teve uma vez que eu fui dar uma palestra e as crianças às vezes falavam: "Ai, eu não gosto, música clássica é chata, não sei o quê". E aí mal começou, né, e aí terminou o concerto, elas estavam assim quietinhas, vieram me falar: "Nossa, como é legal, eu quero ser cantor lírico também". Então, às vezes a gente desconhece e julga o desconhecido simplesmente porque a gente não teve contato. Então eu acho tão legal a gente abrir, né, portas, e acho que quanto mais a gente conhece, mais a gente cresce em todos os aspectos. E mesmo que seja, sabe, apresentar para essa criança virar e falar: "Ai, não gostei, achei irritante, achei que você canta muito agudo, achei sei lá o quê", não tem problema. É ela conhecer e saber que existe, sabe. Então, eu acho que desmistificar a música clássica no Brasil é algo que o maestro tem como missão e eu quero ter e levar para mim como missão também, de espalhar pelo país, sabe, e de desmistificar, essa ideia de que talvez a música clássica seja uma coisa elitizada, porque não é, não tem que ser. No Brasil, inúmeros concertos que a gente tem na Sala São Paulo e no Municipal são gratuitos, então assim, às vezes não chega a informação onde tem que chegar, mas a cultura tá aí, a gente tem que divulgar o máximo possível, mas realmente foi transformador para mim como pessoa, né, e também para mim enquanto artista, e poder estar no palco, poder, né, receber tantas pessoas. Eu acho que a coisa que eu mais sentia falta nas lives, né, que a gente fez muita live ano passado, é de receber as pessoas, porque quando era concerto, né, antes da pandemia, eu saía, recebia as pessoas, tirava foto, dava autógrafo, e assim, muitas pessoas emocionadas, e a gente fica com aquele sentimento de, sabe, missão cumprida? De de que você mudou alguma coisa, às vezes a pessoa te pega e fala: "Olha, eu precisava disso hoje, tô passando por tal, tal coisa". A gente vê que, sabe, não é lenga-lenga, não é blá blá blá, a arte é indispensável. No período da pandemia, a gente viu o quanto isso foi um alento para as pessoas. Então, nossa, eu falei muita coisa, né, Rê, mas é isso. Não, mas é isso mesmo, né? Assim, o que ajudou a manter a sanidade Com foi a certeza. arte, um pouco assim nesse ano. Para quem não é brasileiro, acho que está um pouco mais fácil, mas para gente aqui especialmente é isso: é filme, música, livro, seriado, é o que poesia, é o que a gente consegue um pouco não enlouquecer nisso tudo que a gente está vivendo, eu acho, né? E eu acho que as lives ajudaram muito nisso de disseminar, entendeu? Porque a gente conseguiu chegar a lares que às vezes a pessoa mora longe, talvez nunca fosse ter a chance de ver ao vivo, né, um concerto com orquestra. E nas lives, né, o negócio vai divulgando, uma pessoa manda no Whats para outra e manda e manda e manda, e você chega em muitas casas, em muitos lares que você nem imaginaria, sabe? Então acho que, nossa, pra mim foi maravilhoso. Agora, né, eu já não tô mais cantando com o maestro João Carlos, até porque agora eu vou viajar, mas eu sou muito grata por todo esse período,
que eu cresci demais e eu acho que ele dá muita oportunidade para jovens e eu acho que esses projetos de musicalização em que você fornece o instrumento, você dá ao professor e você estimula esse aluno, sabe? É maravilhoso, porque esse aluno, ele vai crescer, ele pode virar um músico profissional, pode ajudar financeiramente a família com aquilo que ele mais ama, que é a música. Então, eu acho isso, eu acho muito lindo. É mesmo. E Ana, assim, se você, com base na experiência que você teve, né, como que você acha que as informações sobre, por exemplo, concertos gratuitos poderiam ser melhor difundidas? Como que poderia ser um primeiro passo para a gente começar a mudar essa cultura de a música clássica é muito inacessível, ou como aproximar mais as pessoas a terem um contato com esses concertos? Então, eu acho que um das maiores portas de entrada que a gente pode ter, eu já cantei em muito céu, né, as escolas, muitas escolas públicas, particulares, tudo. Eu acho que a escola é um grande meio da gente difundir, né? Não só levar, às vezes, a música à escola, como Uhum. também levar esses alunos a este lugar diferente, que também proporciona toda uma atmosfera. Então, até antes do Maestro João Carlos, no Teatro São Pedro, como é um teatro, né, do estado, a gente fazia algumas contrapartidas também, né? Então, acho que não sei se você até foi me assistir, mas você foi me assistir no São Pedro, não foi? Ou não? Eu não lembro. Eu não lembro também. Mas lá a gente fazia operetas, né? E a gente fazia às vezes com diálogos em português. E Uhum. assim, para crianças eram sessões só para crianças de escola pública, sabe? E aí essas crianças ficavam, sabe, ir a um teatro que tem toda uma arquitetura, é como você entrar num palácio, né? Então é algo que marca essa criança, eu tenho certeza, porque se eu tivesse ido na infância, eu também teria me marcado, sabe? Então, eu acho que divulgar nas escolas, trazer música para dentro do ambiente escolar, eu acho que é algo que muda tudo. Porque a criança vai chegar em casa falando: Nossa, mãe, você não sabe o que eu vi, não sei o que, não sei o que lá. Trazer para esses ambientes, né? Eu acho que o Teatro Municipal também faz muito isso, sabe? De às vezes levar os músicos, que são músicos incríveis, de um nível top, para ambientes públicos, ambientes da cidade. Então, começar a ocupar, que nem a gente fala, né? Fazer ocupações. A gente faz no teatro, a gente pode fazer na música também. E eu acho que levar para essas escolas ou levar as crianças lá, divulgar mais nesses ambientes, porque não adianta a gente ficar divulgando, ingresso gratuito. A USESP faz muita coisa gratuita, o municipal também. Tem uma coisa de que você chega antes e você consegue retirar ingresso gratuito. Então, assim, você vê que tem uma população que aproveita, mas às vezes você vê sessões que podiam estar lotadas, sabe? E não estão. E aí você fala, mas gente, muita gente poderia, sabe, se beneficiar disso. Então, eu acho que usar mais esse ambiente escolar, né? Acho que tanto levando os músicos para lá, quanto levando as crianças para esse ambiente diferente, excursões, eu acho super legal. Como também a gente ocupar as ruas, ocupar ambientes públicos, praças, e levar, mas assim, não praça, assim, não a praça Vila Boim, entendeu? Eu tô falando da gente ir realmente para esses lugares mais afastados, né? Que é onde é mais carente de arte, é onde mais carente também de música. Então, levar isso para a realidade dessa pessoa. Porque às vezes é uma pessoa que fala: ah, não, é música de elite, é música de não sei o quê. Ah, eu lá vou ter interesse por isso. Aí, às vezes você já inseriu lá, já tá na realidade dela e a pessoa se dá conta de que, na verdade, ela gosta disso. E, na verdade, isso é legal e que ela se surpreendeu com isso. Então, eu acho que começar a inserir mais na realidade dos outros, ao invés de esperar que os outros entrem na nossa, sabe? Fica muito fácil a gente ficar lá num lugar lindo, né? Que nem eu falei, acho legal levar as crianças num teatro de ópera, mas eu acho que é muito fácil a gente ficar, sabe, venha a nós o vosso reino, a gente também tem que ir, porque não dá para todo mundo ir, sabe? A condução, é um monte de coisa que está envolvida. Então, pegar esses músicos e levar, eu acho demais. Que é o que a Baquiana faz, né? Então, vai para o interior,
leva também os projetos de musicalização para o interior, né? Para outros lugares. Eu acho que isso é muito legal e é uma iniciativa que a gente sabe que dá frutos, né? Então, é isso. Divaguei de novo, desculpa, Rê, eu falo muito. Imagina, a gente está aqui para te ouvir. É, e nesse, pegando o gancho aí do processo de inicialização, né, de musicalização, você como professora de canto também, o que você poderia dar de conselho, orientação ou dica para quem está começando a estudar canto, seja o canto lírico ou não, né? Mas assim, quem está começando a estudar canto, o que você dá de dica? Pode ser um ator que está querendo cantar, ou alguém só está querendo aprender a cantar, ou alguém para se profissionalizar. Vamos por esses 3 cenários. Certo. Bem, pensando num primeiro cenário, que eu acho que é um cenário que causa muita dúvida, pensando em crianças. Então, crianças que querem cantar, às vezes é muito cedo para entrar com técnica mesmo, tal. Então, eu gosto muito de trabalhar realmente com musicalização, então de trabalhar as habilidades auditivas para essa criança ela ficar com uma boa percepção do som, trabalhar a duração do som, né, a altura, se mais grave, mais agudo, e associar com a parte corporal, que a gente sabe que no teatro isso é feito muito, muito, muito e faz muita diferença no processo de aprendizado. Então, acho que associar o corporal, fazer tudo muito lúdico e leve, porque senão, pelo menos eu tenho muito essa grande preocupação do tipo, eu não quero que o meu aluno pegue ranço do canto na infância, entendeu? Eu quero que ele ame isso e que ache que algo leve é o momento em que ele fica pleno e feliz. Se virar algo muito pesado, essa criança vai se cansar e vai se tornar uma obrigação ao invés de um momento de prazer. E a música, por mais que depois profissionalmente, né, vire uma responsabilidade e em alguns momentos você tem a obrigação de estudar e de fazer certas coisas, enquanto você não tá nessa fase, não tem por que virar algo pesado, né? Pensando em atores, eu acho muito interessante você ter feito essa pergunta, porque a gente sabe que o ator, ele tem que. A voz é um instrumento, né, do ator. Então, o ator é um profissional da voz, ele está incluído aí no grupo de profissionais da voz, que o fonoaudiólogo super. Tem a área de voz profissional na fonoaudiologia tem crescido muito, né? Que a gente trabalha não apenas reabilitando pessoas que às vezes têm queixas e alterações, como também no condicionamento. Então, uma pessoa que precisa usar muito a voz, eu quero deixar minha voz mais resistente, eu quero projetar melhor. Esse ator, ele pode ter um acompanhamento fonoaudiológico sem ter necessariamente uma alteração ou um problema. Ele pode fazer isso para se preparar e para ter um bom condicionamento, porque voz é como um atleta, sabe? É músculo, tem que ser treinado. Então, muitas pessoas, eu acho que seria muito legal se, num curso de teatro, todo ator tivesse, assim, sessão com fono. Eu acho que seria muito legal. Porque você não precisa ter um problema. Você pode simplesmente querer, sabe, explorar toda a sua potencialidade. E a voz é um instrumento extremamente moldável, rico em possibilidades. Então, é muito legal você saber usar. Eu acho que uma vez que esse cantor ele já domina a voz falada, eu acho um super plus, assim, ele saber cantar, porque a gente sabe que teatro musical tá aí, sabe? É mais uma oportunidade, é mais uma carta na manga que você pode ter. Então, é legal o ator saber cantar. Eu acho que a primeira coisa que ele pode fazer é procurar um professor de canto, claro. Não recomendo isso de ser autodidata ou de ficar vendo vídeo no YouTube que ensina a cantar, porque cada um é um, sabe? Cada um tem uma estrutura, cada um tem uma história, cada um tem pregas vocais diferentes. Então, eu acho que se você não tem rouquidão, não tem soprosidade, não tem nenhuma alteração vocal, começar aula de canto, mas não tenho condições, assim. Meu, monta um grupo, ou você faz com menos assiduidade. A gente tem alguns projetos de musicalização que são gratuitos e que você estuda gratuitamente também, que é bem legal. Mas eu acho que você tem que procurar um professor, procurar uma orientação, porque às vezes a gente pode se machucar cantando, e aí vai ver, já se machucou, então é legal prevenir, fazer aula de canto. Acho que o ator tem que ter muito domínio da própria voz. E você sabe muito melhor do que eu do mercado de teatro, né? Enfim, no Brasil, mas eu acho que você
ter a voz cantada como um recurso extra, claro que às vezes pode te ganhar um papel, né? Enfim, eu acho que é importante você saber disso. Eu acho que para quem quer profissionalmente ser cantor, eu acho muito importante, por outro lado, né? O ator que quer ser cantor, ele já domina a voz falada, vai dominar a voz cantada, vai fazer aula de canto. Quer repertório mais de teatro musical? Visa seu professor, já foca, tenha cartas na manga, sabe? Você tem que ter mesmo um repertório, sei lá, 10 músicas que você tem incríveis, misturando pop, rock, musical, não sei o que, MPB, e que você tem maravilhosas para cantar. Eu acho legal um ator ter esse tipo de preparo, porque tudo é possível e é importante. Agora você pega um cantor que quer ser cantor profissional, eu quero ser cantor profissional. Eu acho que estudar teatro é muito bom, porque vai te ajudar toda na parte expressiva, na construção do seu personagem, independente da área do canto, né? Se é MPB, se é rock, se é pop, se é nacional, se é internacional, se é lírico, musical, tudo, gospel, tudo. Sertanejo, qualquer coisa que você imagina. Eu tenho um amigo, inclusive, que é o Vini, do Vini Lucas. Ele tem uma dupla sertaneja e ele foi estudar teatro, porque ele falou: Meu, eu acho que isso vai me ajudar muito. E realmente ele tá super feliz, super realizado, porque agrega muito. Então, eu acho que um cantor que quer ser cantor profissional, é claro que estar no palco vai fazer toda a diferença. Então, esse cantor, e quanto mais ele estiver, quanto mais ele se jogar, mais seguro ele vai ficar, mais ele vai conseguir experimentar e ousar no palco. Mas eu acho que estudar teatro é muito bom. E eu acho que essa pessoa que, quando alguém chega pra mim, um aluno novo, fala, eu quero ser cantor profissional, eu falo, tá, então a técnica de canto ela é uma só, ao meu ver, né? Não dá pra eu falar, pra ele eu vou ensinar de tal jeito, pro outro eu vou de tal jeito. Não. É uma técnica, a diferença vai ser como eu vou levar, conduzir o processo com esse aluno. O aluno que quer algo profissional, a minha exigência vai ser um pouco diferente, né? Eu vou exigir talvez um pouco mais disciplina. Ao meu ver, um cantor profissional tem que vocalizar, tem que cantar todo dia, mesmo que seja pouco, porque você tem que botar esse músculo para trabalhar. Então, também tem que desenvolver um repertório, pensar, né, qual é a sua meta, qual é o seu objetivo? Ah, eu quero ser um cantor de musical. Então, vamos descobrir o que fica legal na sua voz dentro desse repertório. A gente prepara, você prepara não apenas a parte vocal, a técnica vocal, mas também o desenvolvimento do personagem, sua expressividade. Por isso que aí eu acho que tem muita gente que faz coaching de interpretação para cantores, mas eu acho que assim, eu amei fazer curso de teatro, para mim fez toda a diferença. O meu pré e pós Célia Helena é muito assim, sei lá, é uma coisa exponencial. Eu sempre fui uma pessoa muito travada, sabe? Por mais que eu seja assim mais extrovertida e tagarela, eu sempre fui meio travada no palco. E fazer aula de dança, fazer teatro, tudo isso contribuiu, sabe? Para me soltar, para explorar, para ousar, porque às vezes a gente fica tão naquele lugar aquele lugar comum e óbvio, que a gente tem medo de tentar algo novo ou de ir além. Então a gente precisa às vezes de alguém que vai estar nos vendo de fora e nos transmitindo confiança para ir além. Pelo menos comigo, eu sou infinitamente grata aos meus professores de canto, de teatro, maestros, todos que passaram pela minha vida e que estão na minha vida, porque isso tudo nos dá muita confiança, sabe? Você precisa de alguém de fora. Por isso que eu falo, a voz que você ouve não é a sua voz, sabe? A gente precisa de alguém de fora que está efetivamente ouvindo a voz como ela é, né? A voz que eu ouço de dentro de mim não é o que você está ouvindo. Então, eu acho muito importante a gente ter alguém que você confia muito, né? O pessoal no meio da ópera sempre fala, tenha um braço direito, assim, um professor que te acompanha, algum diretor, alguém que você confia e que você sabe que se ele falou que tá pouco, eu posso exagerar mais. Se ele falou que tá demais, então é menos. É alguém que você sabe que quer seu bem e que sabe até onde você pode chegar, sabe? Nunca acredite em alguém que fale, ah, não, você nunca vai ser isso. Porque, meu, isso não existe, sabe? E você já sabe, eu já passei por coisas do tipo, e a gente não pode deixar alguém virar e falar, você nunca vai ser isso. Porque tudo depende de você, das oportunidades e do seu preparo, com certeza. É muito importante pontuar isso, né? Que
é um meio, o meio artístico em geral, né? Ele às vezes tem pessoas que ou não estão num bom dia, ou tem guiadas pela pauta delas, elas simplesmente olham para você e falam um não com uma justificativa Aleatória. aleatória ou rasa, ou enfim, qualquer que seja, e falam não, você não pode porque, sei lá, enfim, né? Qualquer que seja o Por motivo. inúmeras razões. É. Recentemente, eu contribuí com uma matéria para a revista Cláudia. Eu acho que você sabe, né, Rê? Recentemente, agora, foi em abril. Uhum. Essa matéria falava sobre bullying adulto, etc. E uma jornalista muito querida minha, que é a Taina Goulart, ela pediu para eu contar essa história que aconteceu comigo. E assim, eu tinha 20 anos, eu tinha me inscrito num concurso de canto lírico. Claro, eu estudava canto lírico há pouquíssimo tempo. Eu não estava lá para ganhar, eu estava lá para me expor a uma banca, ganhar mais segurança. E quanto mais, é aquilo que a gente fala, quanto mais você se expõe e você tá preparado, claro, você se expõe e vai ganhando mais segurança, não é para ir lá e ganhar. E assim, as pessoas que tinham se inscrito eram muito mais experientes, muito mais técnica, muito mais anos de palco do que eu. E aí eu lembro que a jurada, quando eu fui pedir feedback para ela, ela virou para mim e ela não achou minha ficha lá, que eu queria saber na parte técnica, né? O que que eu preciso melhorar, o que que não sei o que, Uhum. não sei o que lá. E aí, tipo, ela virou para mim e ela falou: Ah, você é muito magra, você tem que decidir se você quer ser cantora ou modelo, porque assim você nunca vai ser cantora lírica. E, tipo assim, na frente de outras pessoas, eu Nossa. fiquei super mal, tipo, eu fiquei 3 meses sem abrir a boca pra cantar, porque, sabe, quando eu ia começar a estudar, e assim, estudar numa área de ópera é um processo trabalhoso. É uma coisa Vive que aquela voz, né? demanda estudo, disciplina, é uma coisa que te cansa. E não é uma coisa legal. Eu não vou dizer que é legal. Não é legal, sabe? Sentar a bunda e ficar horas estudando, se é um assunto que você gosta, fica mais leve. Mas é Uhum. algo cansativo, a gente sabe Claro. disso. E aí, tipo, eu sentava, eu falava, meu, pra que que eu tô estudando? Não, nunca vou ser. Ela tem razão, sabe? Essa é a minha estrutura física, sempre foi desde pequena. E eu lembro que quando ela falou isso, olha que absurdo, né? Como se eu ainda tivesse que me justificar. Eu comecei a me justificar pra ela. Eu falei, não, mas veja bem, eu sou assim desde pequena, não sei o que, não sei o que lá. Tipo, por que que eu fiz isso, sabe? Hoje, 2021, isso já é um assunto mais abordado. A gente sabe que a tolerância para esse tipo de abuso de poder já é menor. As pessoas não aceitam mais isso, ou denunciam, ou falam, olha, esse jurado foi antiético. Mas enfim, naquela época não era tanto. E eu lembro que isso me fez parar literalmente de cantar. E se eu tivesse parado de cantar ópera naquela época, sabe, eu não estaria indo para a Suíça agora, eu não teria cantado com o maestro João Carlos, eu não teria tudo que rolou depois não teria rolado. Então, se não fossem as pessoas do meu círculo familiar e de amizade, eu teria simplesmente falado, tá bom, não vou mais fazer. Então, eu acho que quando a gente é professor ou dá aula de É por causa de algo, uma pessoa, né? você vê? E, tipo, parece bobagem, né? Mas é aquela pessoa que tem muito nome no meio. Então, aquela palavra pesa pra você, porque você pensa, meu, se tal pessoa falou isso pra mim, não, eu realmente nunca vou chegar lá. Então, pra quê? Eu vou ficar perdendo meu tempo? E aí, assim, depois eu conheci outras pessoas tão renomadas quanto que tinham uma opinião totalmente distinta. Então, se eu acho que se tem algo que eu gostaria de dizer hoje é para qualquer meio, seja você ator, seja você cantor, qualquer coisa, nunca deixe alguém falar para você que você nunca vai conseguir e você acata e fala, não, tem razão, eu nunca vou conseguir. Porque, meu, essa pessoa às vezes está jogando em cima de você uma frustração dela, pessoal, e eu acho que, assim, palavras podem mudar rumo, sim. Não é exagero. Depende de como você considera essa pessoa, porque às vezes para você ela é Deus, né? Então, assim, é uma pessoa com grande relevância no seu meio. Então, eu acho que a gente, seja em qualquer área, eu acho que a arte é uma coisa muito subjetiva. Então, abre um pouco mais de espaço para essas pessoas, sem fundamento, falarem besteira. Então, eu lembro que eu só voltei por causa da minha família mesmo, que falou: não, para com isso, é muito jovem, pelo menos tenta mais um tempo. Eles falaram pra mim: tenta mais Ainda um bem. tempo.
Ainda bem que eu tentei, né? Ainda bem. Tudo mudou, entendeu? Nossa, né, que absurdo. Mas eu acho que eu meço muito as minhas palavras. Eu acho que a gente, né, daqui muitos anos, assim, se eu me tornar uma pessoa de projeção no meu meio, eu vou fazer coisas para construtivas e não destrutivas, entendeu? Medir muito as minhas palavras e nunca achar que eu tenho poder para dizer que alguém pode ou não ser algo, entendeu? Porque, meu, você enquanto professor, enquanto jurado, enquanto qualquer coisa que você tá para passar algo para alguém, meu, jamais faça alguém se sentir menos, porque o futuro é bem incerto e essa pessoa pode te surpreender, Com sabe? certeza. Em Com inúmeros certeza. aspectos. Com certeza. É bem por aí, né? E hoje, Ana, você vá e seja essa mulher Sim, para quer dizer. provar para essa pessoa que ela estava completamente errada, entendeu? Exatamente, ainda quero encontrar essa mulher aí nos palcos aí, ela não é brasileira, né? Mas eu quero encontrá-la pelos palcos aí do mundo e falar: Oi, lembra de mim, querida? Mas Aqui. eu não guardo rancor, nada disso, mas eu acho que ficou uma lição muito forte, sabe? Me Com marcou certeza. muito, Com porque eu sempre certeza. fui uma pessoa, eu sempre tive muita assim, insegurança com o corpo, né? Qual mulher não tem perante essa sociedade que a gente vive, né? Mas hoje isso já não é mais um problema, mas eu acho que foi muito bom eu ter passado por isso cedo, porque eu fiquei muito mais resistente a, sabe, críticas destrutivas que a gente ouve o tempo inteiro. E quanto mais você se expõe, mais, né, mais vem. Então, eu acho que foi bom. Eu não tenho, sabe, problemas com ela se eu encontrá-la. Vai ser de boa, mas eu fico pensando, né? Talvez se fosse outro contexto, se fosse outra pessoa, se tivesse outro círculo de amigos e de família, talvez eu tivesse realmente abandonado e falado, ah, não é para mim mesmo, ela tem razão. Então, eu acho É que a muito gente não tem perigoso, direito, né? É muito sabe? perigoso. Exato. Para mim não foi assim, mas eu acredito, e muitos colegas, quando saiu essa matéria e eu postei no Instagram e tal, vários colegas, tipo cantores, atores, começaram a comentar com as experiências deles. E você fica assim, chocado, porque ninguém comenta, mas é algo muito forte, muito comum nesse meio, Uhum. e a gente não fala tanto sobre. Então, acho que a gente precisa, sabe, ter uma tolerância menor a esse tipo de atitude, porque não é engraçado, não é legal, não é a sua opinião, sabe? Se você não tem embasamento e não tem motivação do porquê você falou isso pra alguém, não fale, né? Guarda pra você, porque de verdade, a gente tem que falar mais sobre esse tipo de assunto. Eu dei uma desviada do assunto, Rê, mas desculpa aí. Não, mas por um motivo muito nobre, eu faço coro a isso, né? Concordo 100% com você. A gente recebeu uma pergunta, duas na verdade. Uma eu acho que está respondida, né? Analisando o teu estágio atual, se no seu íntimo você acha que o que está mais latente hoje é o teatro ou a música? Se ambos, qual se sobressai? É, isso é uma boa pergunta. Ah, Rê sabe, Ai, que difícil essa pergunta. Eu acho que provavelmente a música, mas é Eu acho que que a música aí que também. tá. Eu não tenho o costume de fazer peças de teatro, mas eu levo o teatro para as óperas e para cada música que eu interpreto, mas eu acho que eu tô mais na música mesmo, com certeza. Mas eu levo comigo isso tudo do teatro Uhum. todos os dias. E a outra, se o seu novo projeto é estudar fora, onde, se é com relação ao canto, aí eu já vai indo aqui, a gente vai encaminhando para o fim, que era isso que eu ia te perguntar. Eu sei que você está indo para fora, quero que você me conte aqui para a gente tudo. E como que você fez para ir? Se alguém estiver querendo também, o que a pessoa tem que fazer? Bem, meu projeto nesse momento é definitivamente estudar fora. Eu tenho muitos colegas que já moram fora e eu quero estudar, ter outras opiniões, né? Ampliar meu repertório, meu leque aí de possibilidades. E como fazer, né? Bem, o que que eu tô indo fazer lá? Bem, como acho que eu vou responder tudo meio junto, mas basicamente internet, eu vejo as coisas abertas, eu me inscrevo. É isso que eu faço, eu vou fazendo. Basicamente, você tem que mandar seus vídeos cantando, currículo
E que mais? Currículo, vídeo cantando, uma biografia, meu histórico de trabalhos e etc. Mas internet, então eu fico de olho muito no que tá aberto, no que não tá aberto, e eu mando pra tudo, sei lá. Na época eu mandei pra uns 6, e acho que eu passei em 3 ou 4. Mas Então, quando tipo, você diz assim, essas coisas abertas e manda para tudo, é o que? É conservatório, oficina? entendi a pergunta. Eu me inscrevi numa academia de ópera, então é um Ah, programa que rola no verão na Europa e que, tipo, todos fazem isso lá na Europa. Então você fica alguns meses, existem academias de ópera que duram anos. Você pode se inscrever em conservatório. Eu tenho muitos amigos que fazem mestrado em canto lírico na Europa, que é voltado para performance. Também tem como você fazer isso. Mas assim, eu fico de olho nas páginas dos teatros da Europa. Quando eles abrem assim, eu vejo o que que abriu. É um programa curto? É um programa mais longo? Os conservatórios também, sempre pela internet. Mas eu aconselho a se jogar, porque é muito não, mas às vezes rola, sabe? Quando você menos espera. E eu lembro que eu me inscrevi falando, vou me inscrever para mais um não. Eu sempre que eu me inscrevo, eu já não sofro mais, entendeu? É tanto não que sempre que eu me inscrevo, eu falo, vou me inscrever aqui pro meu próximo não. E aí eu já tô mentalmente pronta pro não, às vezes você se surpreende, entendeu? Então esse foi um dos casos. Eu me inscrevi em outubro de 19, saiu o resultado em janeiro de 20. E aí era uma cartinha, eles mandam cartinha e tal, pelo e-mail, né? E aí saiu a aprovação. Era para ter rolado ano passado, né? Mas com a pandemia não rolou, então vou agora em junho desse ano. Mas meus projetos são de estudar lá e quero trabalhar lá mesmo. Então, espero que melhorando, crescendo, estudando mais, eu consiga audicionar para os teatros de lá e tentar algo por lá. Mas basicamente essa é a meta no momento, mas claro que eu amo nosso país e também tem muita coisa aqui. É que eu acho que o meio de ópera aqui é bem pequeno mesmo. E a uhum. gente tem poucos teatros de ópera, então queria dar uma estudada fora. Então é isso que eu estou fazendo. Mas assim, eu acho que tanto no teatro, né, quanto no canto lírico, é sempre você fica sabendo às vezes alguém que te fala que abriu em tal lugar e você vai, sabe? Então é isso. Arrasou. E, Ana, a última pergunta assim, que eu tenho para você, qual é a tua obra preferida, ou a primeira que você se apaixonou e a tua preferida hoje? Nossa, que pergunta difícil! Vou Quero fazer você escolher. pensar. A obra que eu. Obra você diz música ou ópera? Tipo assim, uma música da ópera ou a ópera inteira? Escolhe. Mas. Deixa eu ver. Eu acho que a primeira que eu me apaixonei. Nossa, que difícil. Acho que foi Quando Me Vou, que é uma área de ópera de Puccini, da ópera La Bohème. Se você nunca viu, você que está nos assistindo, nunca viu uma ópera na sua vida, eu acho que se você gosta de comédia, vale a pena ver O Barbeiro de Sevilha, para você se apaixonar de cara. E se você gosta de uma coisa mais assim, visceral, assim, La Bohème. Então eu acho que é bem legal. Tem no YouTube, gratuito, várias Isso que eu montagens. ia perguntar, dá para assistir fácil? Tem. Tem. No YouTube tem um monte. É, a obra, então, acho que foi essa, foi a Ópera La Bohème. Inclusive, foi a primeira vez que eu fui ao Municipal, eu fui com a minha mãe, a gente viu La Bohème, foi uma produção linda, e eu acho que isso também me marcou muito, sabe? Então, acho que é uma das óperas que todo mundo ama. Inclusive, o musical Rent é inspirado na ópera La Bohème, é praticamente a mesma história. Só que Legal. muda, vai para Nova York, né, e tal, outra pegada. Mas é bem legal, uma curiosidade. E a que eu mais amo hoje, eita, nós. Eu acho que é os contos de Hoffmann. Para quem não conhece, enfim, tem literalmente aí os contos para você ler. É bem legal. E tem a ópera, os contos de Hoffmann. É muito legal. E tem a personagem da boneca, que acho que é a que eu mais fiz no palco inúmeras vezes. Com várias orquestras já cantei essa área. E a área da Olympia, né? O nome dela é Olímpia, mas é uma ópera francesa. Eu gosto muito do repertório francês. Eu acho que encaixa muito com a minha personalidade, com a minha voz. E é muito legal. Para quem nunca viu essa coisa mais assim, de ficção, é legal. Então, tá aqui, ó, 3 indicações de ópera: uma comédia, uma de ficção e uma
que é drama, então acho que é bem legal. E eu gosto muito do ar leve que Offenbach dá nas óperas, é tudo muito, muito delicado, eu gosto muito. Maravilha. E Ana, aqui, ó, antes da gente encerrar, eu queria abrir o espaço para você, caso tenha ficado alguma coisa que você não falou, que você queira falar, enfim, algum Nossa, assunto Rê, que a gente não falamos abordou. tantas coisas. Eu acho que eu queria dizer para você que é ator, cante. Eu acho que você vai descobrir muitas possibilidades na sua voz, inclusive na sua projeção vocal, na sua voz falada no palco. Se você, nem que você não queira ser cantor, sabe? Realmente é algo que agrega. Eu acho que vale a pena. Conhecimento nunca é demais. Então, eu acho que atores estudem canto, cantores estudem teatro, o melhor dos dois mundos, vale a pena. Você não precisa virar um ator profissional, mas, sabe, independente da área que você trabalha, a arte sempre agrega, né? A gente sabe que, de qualquer forma, isso muda o seu olhar, seu e do mundo, isso te torna uma pessoa mais empática, isso te ajuda a compreender melhor os seus sentimentos. A arte é maravilhosa em todos os aspectos. Então, acho que quanto mais você puder ter esse contato multi, sabe? Com dança, com teatro, com canto, conhecer o seu instrumento, isso tudo é muito positivo e acho que vale a pena. Acho que é isso. E Ana, acabou de chegar aqui no chat do YouTube. Quem? Para fechar com chave de ouro, todos estão querendo ouvir uma palhinha. Será que pode ser ainda que uma frase curtinha? Ah, meu Deus do céu! Pode sim. Eu teria te preparado antes, mas Faz não, o ó, não é. Eu quero sempre, mas está vindo aqui, veio agora no YouTube. Se você puder. Ah, tá bom, tá bom. Acho que pode ser quando o Man vou mesmo. Mas eu não estou aquecida, então, por favor, levem isso em consideração, tá bom? Bem, vamos lá. Quando men vo soleta per la via, la gente sostenerà. Bella bellezza mia, tutta ricerchi in me da capo a piedi. Gente, é muito perfeita. Brava, brava, brava. Você é Mas incrível. eu acho que só uma palhinha vale, né? Tá valendo. Isso que não tá aquecida nem nada, pega de surpresa, a pessoa me manda isso, gente. Isso é muito perfeita. Sério, tô apaixonada. Ah, Rê, eu que sou. Você sabe que eu sou super sua fã, te admiro pra caramba. Então, muito obrigada pelo convite, pra mim, super legal. E acho que a gente tem que divulgar mesmo e usar as redes, aproveitar esse período que tá sendo horrível em todos os aspectos, pra gente pelo menos usar as redes e promover encontros sem as pessoas terem que sair de casa. Eu acho isso bem maravilhoso. Eu que sou tua fã, Ana, obrigada por estar aqui com a gente. Amo ter você perto e você é uma super inspiração para mim. Obrigada por estar aqui com a Você gente também, hoje Rê. Obrigada, muito, muito e obrigada. vamos seguir juntas. Um beijão, muito obrigada. Beijo Obrigada. enorme, meu amor.